Comece o dia curando a ansiedade com este versículo. Algumas manhãs começam antes mesmo de você abrir os olhos. O corpo ainda está na cama, mas a mente já está correndo. Pensamentos surgem um atrás do outro. Contas, responsabilidades, decisões, coisas que podem dar errado. O coração acelera logo no início do dia. A sensação é de que o peso já chegou antes mesmo de você dar o primeiro passo. Talvez hoje tenha começado assim para você. A ansiedade chega silenciosa, mas ocupa todo o espaço da mente. Ela faz o futuro parecer uma ameaça e transforma o presente em tensão. Muitas pessoas acordam todos os dias com esse sentimento e acreditam que precisam enfrentar tudo sozinhas. Mas existe algo importante que muitas vezes esquecemos quando a ansiedade tenta dominar nossos pensamentos. Existe uma promessa antiga registrada nas páginas da Bíblia que continua falando diretamente ao coração de quem está cansado de carregar preocupações. Hoje você vai ouvir uma dessas palavras. Uma mensagem simples, profunda e poderosa, capaz de trazer calma para a mente e descanso para o coração logo no início do seu dia. Se você acordou com ansiedade hoje, permaneça aqui por alguns minutos. O que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você enfrenta este dia. Existe um momento logo no começo da manhã em que tudo parece silencioso ao redor, mas dentro da mente o barulho é enorme. A pessoa ainda nem saiu da cama e já sente que o dia será pesado. Os pensamentos começam a antecipar problemas que ainda nem aconteceram. O coração começa a carregar preocupações que talvez nem existam de verdade. A ansiedade tem esse poder. Ela faz o futuro invadir o presente. Ela faz a mente tentar controlar aquilo que ainda está longe. E quando isso acontece, o dia começa sem paz, sem calma, sem espaço para respirar. Talvez você tenha acordado exatamente assim hoje. Talvez exista algo ocupando seus pensamentos neste momento. Uma decisão difícil. Um problema que parece grande demais. Uma situação que você não consegue resolver sozinho. Mas antes de você continuar seu dia carregando esse peso, existe algo que você precisa ouvir. Existe uma palavra que atravessou séculos trazendo paz para pessoas que também enfrentaram medo, incerteza e preocupação. E quando você entende essa palavra, algo dentro de você começa a mudar. O reconhecimento da dor invisível. A ansiedade quase nunca aparece para os outros. Quem está ao redor muitas vezes não percebe nada. A pessoa continua trabalhando, continua conversando, continua seguindo a rotina. Por fora parece tudo normal, mas por dentro existe uma luta silenciosa acontecendo. A mente começa a criar cenários que ainda não existem. O coração começa a carregar responsabilidades que parecem maiores do que a própria força. A pessoa tenta controlar cada detalhe do que pode acontecer no futuro. E quanto mais tenta controlar, mais a ansiedade cresce. É como se existisse um ruído constante dentro da mente. Um pensamento puxa o outro. Uma preocupação leva a outra. E de repente aquilo que deveria ser apenas mais um dia se transforma em um peso difícil de carregar. Talvez você já tenha sentido isso. Talvez hoje mesmo esteja sentindo. A sensação de que a mente não consegue descansar. A impressão de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. O medo de não conseguir lidar com aquilo que está por vir. Muitas pessoas vivem assim durante anos. Acreditam que precisam suportar tudo sozinhas. Acreditam que precisam ter respostas para tudo. Acreditam que precisam manter controle sobre cada detalhe da vida. Mas existe algo que muda completamente essa perspectiva quando você descobre. Existe uma verdade espiritual que tem o poder de interromper esse ciclo de preocupação que parece não ter fim. E essa verdade começa com uma pergunta simples. E se você não tivesse que carregar tudo sozinho? O momento de pausa. Agora faça algo simples por alguns segundos. Pare um pouco e respire mais devagar.
Não pense no que ainda precisa resolver hoje. Não pense nas preocupações que surgiram logo cedo. Apenas permita que sua mente desacelere por um instante. A maioria das pessoas começa o dia correndo. O corpo levanta, o celular já mostra mensagens, notícias, compromissos e responsabilidades. Em poucos minutos a mente já está cheia de estímulos. É nesse momento que a ansiedade encontra espaço para crescer. Mas existe uma força silenciosa em fazer uma pausa consciente. Quando você diminui o ritmo, você cria espaço para ouvir algo diferente. Você interrompe o fluxo automático de preocupações e abre espaço para uma nova direção. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas percebem algo importante. O problema não é apenas o que está acontecendo na vida. O problema é a forma como a mente tenta resolver tudo ao mesmo tempo, carregando pesos que o coração não foi criado para suportar sozinho. Talvez, neste momento, você esteja começando a perceber isso. Talvez a ansiedade que parecia inevitável seja, na verdade, um convite para algo diferente. Um convite para parar, respirar e lembrar que existe uma fonte de paz maior do que qualquer preocupação. E é nesse momento de pausa que uma das palavras mais poderosas da Bíblia começa a fazer sentido. A revelação do versículo. Existe um versículo na Bíblia que tem acompanhado milhões de pessoas em momentos de ansiedade ao longo da história. Ele foi escrito em uma carta do apóstolo Paulo, em um período em que ele mesmo enfrentava incertezas e dificuldades. Mesmo assim, ele deixou uma orientação que atravessou séculos, trazendo paz para quem a escuta com o coração aberto. Essas palavras estão em Filipenses 4, 6, 7. A mensagem começa de forma direta e surpreendente. Não andem ansiosos por coisa alguma. Em vez disso, apresentem a Deus tudo aquilo que preocupa vocês, através de oração, súplica e gratidão. E então vem uma promessa extraordinária. A paz de Deus, uma paz que ultrapassa aquilo que a mente humana consegue compreender, guardará o coração e a mente de vocês. Perceba a profundidade dessa orientação. A Bíblia não ignora a existência da ansiedade. Ela reconhece que o ser humano se preocupa, se angustia e sente medo diante das incertezas da vida. Mas, ao mesmo tempo, ela aponta para um caminho completamente diferente daquele que a mente costuma seguir. Em vez de carregar preocupações sozinho, existe um convite claro para entregar aquilo que pesa no coração. Em vez de alimentar pensamentos que aumentam o medo, existe um chamado para transformar a preocupação em oração. E quando essa troca acontece, algo começa a mudar dentro da pessoa. Algo que não depende das circunstâncias externas. Algo que começa no interior. A chave espiritual escondida no versículo. Quando você olha com atenção para Filipenses 4, 6, 7, percebe que ele revela uma chave espiritual muito profunda para lidar com a ansiedade. A primeira frase já muda completamente a forma como muitas pessoas encaram suas preocupações. Não andem ansiosos por coisa alguma. Isso não significa ignorar os problemas ou fingir que tudo está bem. Significa não permitir que a ansiedade governe o coração. A preocupação pode aparecer, mas ela não precisa dominar seus pensamentos. Logo em seguida, vem a orientação que transforma tudo. Apresentem a Deus tudo o que preocupa vocês, por meio de oração e súplica. Perceba que a Bíblia não manda guardar o medo dentro do coração. Ela não manda esconder as preocupações. Pelo contrário, ela ensina a levar cada uma delas até Deus. Tudo aquilo que pesa na mente pode ser apresentado diante dele. Aquela situação que parece grande demais. Aquela decisão que gera medo, aquela insegurança que surge quando você pensa no futuro. A oração se torna o lugar onde o peso começa a mudar de mãos. Aquilo que antes estava apenas dentro da sua mente passa a ser colocado diante de Deus. E quando essa entrega acontece de forma sincera,
algo muito importante começa a se transformar dentro do coração. A troca divina. Existe um princípio poderoso escondido dentro desse ensinamento de Filipenses 4, 6, 7. Não é apenas um conselho espiritual, é uma troca real que acontece dentro do coração quando alguém decide confiar em Deus. A ansiedade tenta fazer você carregar tudo sozinho. Ela diz que você precisa prever cada problema, controlar cada detalhe e encontrar respostas para tudo agora. Quanto mais a mente tenta assumir esse controle, mais o peso aumenta. Mas o versículo apresenta um caminho completamente diferente. Em vez de segurar a preocupação, você a transforma em oração. Em vez de alimentar o medo, você o coloca diante de Deus. Nesse momento acontece uma troca silenciosa. A preocupação se transforma em confiança. O peso se transforma em entrega. A ansiedade começa a dar lugar à paz. Isso não acontece porque o problema desapareceu imediatamente. A mudança acontece porque o coração deixou de carregar tudo sozinho. Aquilo que antes parecia insuportável começa a perder força quando você reconhece que Deus também está cuidando daquilo que está além do seu controle. Essa é uma verdade que muitas pessoas descobrem apenas depois de muito tempo lutando contra a ansiedade. O coração humano não foi criado para suportar sozinho todas as pressões da vida. Quando você tenta fazer isso, a mente se cansa, o corpo se desgasta e a paz desaparece. Mas quando você entrega aquilo que não consegue controlar, algo começa a mudar dentro de você. E é exatamente nesse ponto que uma experiência diferente pode começar agora mesmo. Exercício espiritual guiado. Agora faça algo simples comigo por um momento. Não continue ouvindo apenas com a mente. Permita que essas palavras alcancem o seu coração. Respire profundamente. Inspire devagar pelo nariz e solte o ar lentamente. Faça isso mais uma vez. Deixe o ritmo da sua respiração desacelerar o corpo e a mente. Agora pense naquilo que mais tem ocupado seus pensamentos hoje. Aquela preocupação que apareceu logo pela manhã. Aquela situação que parece difícil de resolver. Aquilo que faz seu coração ficar inquieto quando você pensa no futuro. Não tente afastar esse pensamento. Apenas reconheça que ele está aí. Agora imagine algo diferente acontecendo. Imagine que você está colocando essa preocupação diante de Deus. Não como alguém que precisa explicar tudo perfeitamente, mas como alguém que simplesmente diz: Deus, isso está pesado demais para mim. Esse é o momento em que a oração começa a agir de forma real. Não é apenas repetir palavras, é permitir que aquilo que estava preso dentro da mente seja colocado diante de Deus com sinceridade. Enquanto você faz isso, lembre-se de uma coisa muito importante. Deus não se surpreende com as suas preocupações. Ele não ignora a sua ansiedade. Ele conhece cada detalhe daquilo que você está enfrentando. E quando você decide entregar aquilo que pesa no coração, algo começa a mudar dentro de você de uma maneira que muitas vezes a própria mente não consegue explicar. A promessa de Deus, depois de orientar a entregar todas as preocupações em oração, Filipenses 4:7, revela algo extraordinário. Não é apenas uma recomendação espiritual, é uma promessa clara. A paz de Deus guardará o coração e a mente. Perceba a profundidade dessa promessa. A Bíblia não diz que todas as circunstâncias vão mudar imediatamente. Ela não promete que os desafios desaparecerão de um momento para o outro. O que ela promete é algo ainda mais poderoso. Uma paz que protege o interior da pessoa. O versículo afirma que essa paz ultrapassa o entendimento humano. Isso significa que ela não depende de lógica, de controle ou de respostas perfeitas. Essa paz começa a existir mesmo quando a situação ainda não está resolvida. Muitas pessoas pensam que a paz só chega quando tudo está organizado, quando não existem problemas ou quando o futuro parece seguro.
Mas a paz de Deus funciona de maneira diferente. Ela nasce quando o coração decide confiar. Quando você entrega suas preocupações a Deus, a mente deixa de lutar sozinha contra o futuro. E nesse espaço que antes era ocupado pela ansiedade, começa a surgir algo novo. Uma sensação de calma que não vem das circunstâncias, mas da certeza de que você não está sozinho. É por isso que essa paz guarda o coração e a mente. Ela protege os pensamentos que antes eram dominados pela preocupação e traz estabilidade para o interior da pessoa, mesmo em dias difíceis. Agora, o seu dia está começando. Talvez existam compromissos esperando por você. Talvez existam desafios que ainda precisam ser enfrentados. Talvez algumas respostas ainda não tenham chegado. Mas existe algo que pode ser diferente hoje. Você não precisa começar este dia carregando sozinho todas as preocupações que passaram pela sua mente ao acordar. A palavra de Deus deixa claro que existe um caminho mais leve, um caminho em que o coração aprende a confiar em vez de tentar controlar tudo. Filipenses 4, 6, 7. Não é apenas um versículo para ser lembrado. É um convite para viver de outra maneira. Um convite para transformar preocupação em oração, ansiedade em entrega e medo em confiança. Quando você decide entregar a Deus aquilo que pesa no coração, algo começa a mudar dentro de você. A mente desacelera, o coração encontra espaço para respirar. A paz começa a ocupar o lugar que antes estava cheio de ansiedade. Talvez os desafios do dia ainda estejam diante de você. Mas agora existe uma certeza maior acompanhando cada passo. Deus está cuidando daquilo que você não consegue controlar. E quando essa verdade encontra espaço dentro do coração, o dia pode começar de uma forma completamente diferente. Se essa palavra trouxe paz para o seu coração neste começo de dia, permita que ela continue alcançando outras pessoas que também estão precisando dessa mensagem. Escreva nos comentários a palavra Amém, como um sinal de fé e confiança. Esse simples gesto, muitas vezes, se torna uma declaração silenciosa de que você decidiu entregar suas preocupações nas mãos de Deus. Se existe alguém que você sabe que está enfrentando ansiedade ou passando por um momento difícil, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, uma única palavra pode mudar completamente o rumo do dia de alguém. E se você deseja começar mais manhãs assim, com uma palavra de paz e direção, antes de enfrentar a rotina, inscreva-se no canal Curando com Versículos. Aqui sempre haverá uma mensagem da Bíblia para fortalecer o coração e lembrar que Deus continua cuidando de cada detalhe da nossa caminhada. Comece este dia lembrando de algo essencial. A ansiedade tenta convencer você de que precisa resolver tudo sozinho. Mas a fé lembra que existe um Deus que caminha ao seu lado e sustenta cada passo do seu caminho.